Seria Greta Thunberg uma viajante do tempo? É o que muitas pessoas estão se perguntando após um grupo de pesquisadores descobrirem uma sósia da principal ativista pelo meio ambiente em documentos históricos da Universidade de Washington, em Seattle, nos Estados Unidos. A imagem de algumas crianças norte-americanas, aparentemente do Canadá, retirando água de um poço em terras remotas, no ano aproximado de 1898. Apesar da teoria da conspiração ser engraçada, é inegável que a criança realmente se parece com Greta. De qualquer maneira, sendo uma teoria da conspiração ou não, essa é do bem. Os espalhadores da teoria, ironicamente, estão dizendo que ela teria vindo do passado para salvar a humanidade, nos alertando para o cuidado com a terra e com o meio ambiente, para um desenvolvimento sustentável. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Em agosto de 2018, das janelas do parlamento sueco, políticos do país acompanhavam o movimento de um pequeno protesto. Confiante, uma menina de tranças exigia que os parlamentares criassem medidas para reduzir as mudanças climáticas. Aos 15 anos, a adolescente faltava nas aulas da escola de propósito para conseguir protestar a fim de chamar a atenção de políticos suecos. Com o olhar de quem não desistiria de seus objetivos, Greta Thunberg logo tornou-se uma jovem liderança. Não demorou até que outros estudantes tomassem a garota como exemplo, criando cada vez mais movimentos e manifestações em prol do meio ambiente. Greta, então, tornou-se uma personalidade conhecida, elogiada e criticada no mundo todo. Com a fama, também surgiram diversos boatos sobre a vida da menina, bem como teorias da conspiração acerca de quem ela é. A mais curiosa delas diz respeito a uma foto descoberta em novembro de 2019, que apresenta uma suposta sósia da ativista. Composta por árvores altas, uma densa floresta ocupa o fundo da fotografia em preto e branco. Mais à frente, galhos secos formam uma paisagem ríspida, que também passa a sensação de um clima frio, confirmado pela vestimenta das pessoas da imagem. Em primeiro plano, 3 crianças olham para a câmera enquanto trabalham em uma mina de ouro. Suas roupas retratam tanto a época em que a foto foi tirada, em meados de 1898, quanto o local da exploração, a região de Yukon, no Canadá. Entre os 3 jovens, uma menina em especial chama atenção. Com tranças longas e bem penteadas, um vestido simples e uma touca na cabeça. A garota se parece, e muito, com Greta Thunberg. Tirada há 123 anos, a fotografia chamou a atenção de internautas do mundo todo. Inicialmente, ela foi encontrada no acervo online da biblioteca da Universidade de Washington, mas acabou sendo disseminada em diversas redes sociais. No Twitter, por exemplo, usuários da plataforma passaram a imaginar motivos do porquê a garota canadense se parecia tanto com a ativista sueca. Foi assim que surgiu a teoria conspiratória de que Greta Thunberg teria viajado no tempo. Comparando as imagens das meninas, que têm até mesmo um penteado parecido, a teoria sugere que, tendo vivido no final do século XIX, Greta decidiu visitar a nossa época para salvar a humanidade, lutando pelo planeta e pelo meio ambiente. Filha de Madalena Herman, uma cantora de ópera, e do ator Svante Thunberg, Greta nasceu em 3 de janeiro de 2013 em Estocolmo, na Suécia, em uma época e região absolutamente diferentes, é claro, das da menina na fotografia. Diagnosticada com síndrome de Asperger, transtorno obsessivo compulsivo e mutismo seletivo, segundo ela própria narrou em seu TED Talks, Greta Thunberg cresceu ligada ao ativismo ambiental,
Desde pequena, por exemplo, ela já fazia questão de reduzir sua pegada de carbono e adotar um estilo de vida sustentável. Hoje em dia, a jovem é vegetariana e luta tanto pelos direitos dos animais quanto pela redução das mudanças climáticas. Aos 18 anos, ela já foi eleita a Pessoa do Ano pela Time, além de uma das 100 mulheres mais poderosas do mundo pela Forbes. Ambos em 2019. A jovem ainda foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz 2 vezes, em 2019 e 2020. Além dos pais, seu tataravô, que tem o mesmo nome do pai, escolhido em homenagem ao antepassado, era um famoso cientista do meio ambiente. Além disso, era defensor do eugenismo, teoria racista que deu base ao nazismo. Segundo o pai de Greta, aos 8 anos ela entrou em depressão profunda após conhecer a teoria do aquecimento global e a mudança climática. A jovem sueca parou de se alimentar, deixou de ir à escola e passou a se comunicar apenas com os parentes próximos. Nessa mesma época, a ativista foi diagnosticada com síndrome de Asperger, tipo de autismo, desordem obsessiva compulsiva e mutismo seletivo. Mesmo tendo agora 19 anos, Greta possui uma aparência infantil e baixa estatura, algo em torno de 1,5 m. Isso pode ter origem em uma doença chamada síndrome alcoólica fetal, desenvolvida pelo uso de álcool da mãe na gestação. Sua aparência mais nova é aproveitada para o aumento da comoção geral das pessoas. Afinal, os apelos de uma criança chamam mais atenção. Aos 15 anos, Greta começou a faltar às aulas todas as sexta-feiras para protestar em frente ao parlamento sueco, cobrando mais ações políticas a fim de mitigar as mudanças climáticas. Seu movimento angariou jovens seguidores e viralizou nas redes sociais. Desde então, passou a exercer a profissão de ativista ambiental, sendo convidada a palestrar na ONU e no Fórum Econômico Mundial aos principais líderes mundiais. Fez isso quando tinha apenas 16 anos. A grande mídia e a própria família fizeram parecer que a jovem sueca começou o movimento espontaneamente, mas isso não é verdade. Em sua história estão envolvidos grandes empresários e políticos do lobby ambientalista, que ganham alto lucro político e financeiro com as teorias do alarde climático. Em maio de 2018, Greta ganhou o segundo prêmio de um concurso de redações ambientais feita pelo jornal Svenska Dagbladet. Em seguida, o líder do grupo local, Fossil Fridalsland, Botoren, já conhecido da mãe de Greta, contatou os vencedores e os outros jovens ativistas para ensinar como militar. Sobre o concurso, o ativista disse: "Eu precisava envolver e obter ajuda de jovens, desde que eu procurava novos rostos para o movimento." Botoren é ligado ao magnata sueco Ingmar Herzog, presidente de uma grande corporação de pesquisas e ideias ambientalistas. Políticos e executivos de grandes empresas de energia do país são membros da corporação. Thorin tinha a proposta de fazer uma greve escolar, inspirada nas manifestações dos estudantes sobreviventes do massacre do Parkland Institute na Flórida. Segundo suas próprias palavras, havia eleições agendadas para setembro, 3 semanas após o início do curso. Imagine o que aconteceria se as crianças chegassem no primeiro dia e dissessem: "Não voltaremos até as eleições." Greta aderiu à ideia do mentor e pôs em prática. Thorin sabia disso e foi ao seu encontro em Estocolmo no dia 21 de agosto. Ingmar Herzog, após mentir que havia encontrado Greta casualmente no dia 20 de agosto em um de seus protestos, confessou à revista Times que recebeu um e-mail de Thorin avisando sobre o movimento uma semana antes. Segundo sua própria afirmação, o magnata sueco foi quem mandou a foto de Greta Thunberg para um jornal de maior circulação no país, que publicou sua história. Logo após essa matéria, a fama de Greta começou. Ademais, Herzog já conhecia a mãe de Greta. Ambos estiveram juntos meses antes de a garota começar os protestos, tendo se encontrado em uma conferência sobre o clima em Estocolmo, conforme sua declaração à revista Times. Seus pais tentam negar o envolvimento de Greta com Herzog. Contudo, a jovem ativista faz parte do conselho consultivo da plataforma do empresário sueco Não Temos Tempo, fundada por ele mesmo. Dentre os membros dos grupos que Greta faz parte estão os maiores políticos e empresários do mundo, sendo alguns exemplos Peter Sokar, presidente da KFO, a maior associação patronal da Suíça, Anders Wijkman, ex-presidente do Clube de Roma e membro do Parlamento Europeu entre 1999 e 2009. Christina Persson, ex-membro do Partido Social Democrata e ministra do governo sueco entre 2014 e 2016. David Olsson, membro das Svenska Batadfolket,
um dos maiores fundos imobiliários da Suécia, cuja família controla a empresa de investimento sueca Kinnevik. Em 2019, Greta foi convidada a discursar na ONU para os principais líderes do mundo. Recusando-se a ir até Nova York de avião, decidiu fazer a viagem de barco para não favorecer o aquecimento global. Prontamente, o filho da princesa de Mônaco cedeu-lhe o veleiro ecológico, alimentado por energia solar e geradores de eletricidade. Pierre Casigari acompanhou a jovem sueca em todo o percurso por 2 semanas. Contudo, havia um grande problema nessa viagem. A embarcação utilizada por Greta foi toda feita de combustíveis fósseis e toda a logística de sua viagem envolveu aviões. Além desses pontos, o veleiro que cruzou o oceano precisou retornar para o seu país de origem, fazendo com que vários tripulantes viajassem de avião até os Estados Unidos, apenas para trazer a embarcação de volta à Europa. No fim, calcula-se que toda a viagem de barco de Tømberg foi muito mais poluente do que se ela simplesmente tivesse ido de avião. Houve muita mídia e muita poluição. No dia 3 de fevereiro de 2021, Greta cometeu um deslize. Nas suas redes sociais, a ativista publicou um documento que havia recebido e que rapidamente foi apagado. O documento continha um script detalhado de todo o planejamento de ações midiáticas que ela e outras celebridades famosas do mundo inteiro, como a cantora Rihanna, deveriam fazer para intervir em protestos da Índia. O arquivo acidentalmente vazado se provou verdadeiro, pois havia detalhes de uma manifestação que aconteceu poucos dias antes da postagem de Greta. A manifestação ocorreu exatamente como descrito na cartilha. O objetivo era interferir no debate público e reverter mudanças feitas na legislação pelo primeiro-ministro do Partido Conservador da Índia. Greta demonstrou mais do que preocupação pessoal e espontaneidade, demonstrou também uma forte ligação com uma organização com finalidade política. Desde o início dos protestos, Greta esteve sempre acompanhada de Luisa Neubauer, porta-voz da ONG fundada com o dinheiro da Open Society Foundation, grupo do bilionário George Soros. Este é um empresário bilionário que investe em diversas iniciativas políticas pelo mundo todo para ganhar dinheiro sem se importar com as consequências sociais de seus atos. Ele mesmo disse isso em sua entrevista ao programa 6 Minutes em 2017. Um ano antes de Greta dar início aos protestos que a tornaram famosa. Sua mãe ganhou o prêmio Heroína do Meio Ambiente por sua longa luta pela causa. A ONG que a premiou foi a WWF. Esta organização possui vários escândalos relacionados a estupros, assassinatos e atividades comerciais em sua história. No momento que os protestos de Greta se espalharam, sua mãe publicou o livro Nossa Casa Está em Chamas, com a participação da filha e foto dela na capa, obtendo alto lucro com a publicação. Além dessa militância, existem fortes indícios de que seus pais também apoiam o movimento terrorista antifascista. Sites de ufologia já até disseram que Greta é uma alienígena super avançada que veio interromper a destruição da humanidade. Independente disso, o fato é que Greta é uma das principais vozes contra o aquecimento global e sua imagem é enxergada como um símbolo de luta pela manutenção da humanidade e pela continuidade da vida em nosso planeta.